Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e dê aquele like para dar força à nossa produção, ok? A fala é do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, que escreveu no capítulo 24 o título Por que os príncipes da Itália perderam os seus estados? Pessoal, aqui eu gostaria apenas de dizer duas coisas básicas. A primeira delas, Maquiavel escreveu esse capítulo muito distante do seu desejo, porque ele não queria criticar o momento histórico do seu país, da sua região, tá? Mesmo assim, como tinham vários exemplos de expansão do território e redução do mesmo de quando em quando, então ele falou muito subjetivamente. Então tem que ser muito hábil para perceber o que ele queria dizer de verdade. Então, a primeira coisa que ele diz nesse capítulo é o seguinte, tá? A Itália perdeu os seus principados, tá? Por defeito de armas. Pessoal, olha aqui, ó, por defeitos de armas. Aí qualquer um poderia pensar assim, bom, ele deve estar falando das armas que o gatilho não funcionou, que a espada estava sem ponta. Não. Ele não está falando nesse sentido. Não é da manutenção desse armamento, tá? Ele está falando da quantidade de armas que aquele determinado principado tinha, tá? Da insuficiência de armas que determinado governante havia. Como ele utilizou essas armas? Se usou os cavaleiros na frente, se usou os arqueiros atrás, se usou a tropa terrestre, o pedestre dessa forma. Então é isso que ele está dizendo, pelo defeito das armas, tá? De como você teve essa habilidade, essa competência para dominar essas armas, tá? Então, esse foi um ponto importante a ser observado, tá? Mas ele também diz uma outra coisa que ele já tinha dito em outro momento, tá? Porque perderam esses estados porque o povo hostilizou esses governantes, porque eles foram hostilizados pelo povo, tá? Ou seja, se as fortalezas, os castelos não forem suficientes, imagina ser hostilizado. Não tem armas contra a hostilização do povo, porque ele está no terreno que você ocupa. Ele é um campo minado para a sua desconstrução positiva. Assim, pessoal, ser hostilizado por o povo é um dos grandes fatores para se perder um principado. Ok? Qual é o terceiro defeito que ele dá aqui? Ele diz que esses príncipes, que esses governantes, eles foram inofensivos. Isso é quase uma coisa infantil? Não, porque ele deu estrutura no livro, já estamos no final do livro, tá? Ele deu estrutura dizendo o seguinte: você tem que dizer que você é forte pelas armas, tem que mostrar a sua competência, tem que ver o tipo de principado que você quer. Então eles foram inofensivos. Ou seja, talvez eles pegaram o principado X e acharam que estava ótimo. Não quiseram guerra, não quiseram conflito. Eles não quiseram esse conflito, mas o outro príncipe quis. Eles não quiseram ter um conflito, uma guerra, mas o outro príncipe queria o seu terreno, o seu principado. Portanto, ele coloca que é um grande defeito ser inofensivo. Tudo bem? E claro, olha o que ele fecha aqui. Inofensivo por quê? Porque eles também não se tornaram grandes. Pessoal, aqui ninguém está falando da estatura do principado, do príncipe físico, biologicamente falando, de 2 metros, de 1,80 m, ou qualquer outro conceito. Ele está dizendo que eles não fizeram-se, olha aqui, ó, eu pus bem separadamente, tá? Grandes. Não se fizeram G-R-A-N-D-E-S. Eles não se fizeram grandes.
não se apresentaram, não disseram que veio, não fizeram aquela ostentação, não conquistou o povo. Pessoal, os principados da Itália, segundo Maquiavel, eles eram grandes, mas foram inofensivos. As armas inoperantes, e aí não se tornaram grandes? Ele diz, ó, só desse jeito, só dessa forma, você consegue perder um principado. Só assim você perde um principado. Principados que aqui ele diz no final do capítulo, que eram tão grandes, que eram absurdamente grandes para se governar e administrar, que era absurdamente forte, mas que ficou fragilizado por um tipo de administração, pelo tipo de governante. Ok? Então, pessoal, tenham bons objetivos, boa competência e, claro, dá aquele like e toca o sininho para ficar sabendo das novidades. Ok? Um abraço.